quinto ano, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Bom, chegou o dia tão esperado, né? Esse vídeo de hoje vai dar os conteúdos, tá? A matéria que vai cair no simulado, tá bom? Então vamos lá. Português. A primeira questão de português, tá? Algumas questões, tá? Do simulado de português, ele tem dois, tá? Ele tem dois textozinhos, tá? Dois textos, e você vai ter que ler esse texto e você vai ter que interpretar, tá bom? Então a primeira questão é uma interpretação. Nós estudamos, né, vários gêneros textual, notícia, entrevista, né, uma reportagem, um conto. Então você vai ler uma divulgação, uma propaganda, tudo isso são textos. Então o texto que vai vir no simulado pode ser uma divulgação, pode ser uma propaganda, pode ser uma reportagem. Você vai ler e vai responder. Aí a resposta é pessoal de acordo com a sua interpretação, tá? Mas tem que ter a resposta correta. Bom, a outra coisa também que vai cair: pronomes possessivos e pronomes demonstrativos. Então você vai lá naquele quadro que está no livro, né, ativamente. Quem são os pronomes demonstrativos? São esse, essa, aquele, aquela, aquilo, tá? Quem são os pronomes possessivos? São os pronomes que dão ideia de posse. Meu, seu, nosso, vossa. Esses são os pronomes possessivos. Bom, outro conteúdo que vai cair na prova, tá? Vai cair, lembra do advérbio? Advérbio de tempo, de modo, de intensidade, né? De negação, de afirmação. O advérbio também vai cair. De repente cai assim uma palavra, tá? Delicadamente. Essa palavra delicadamente, ela está se referindo a um tempo, a um modo ou a um lugar, tá? Também vai cair, tá? Quando nós usamos duas palavras, essas duas palavras, ela está e uma vogal no meio. Essa vogal, ela está acrescentando ou ela está diminuindo? Qual é a função daquela vogal dentro do texto? É uma adição, né? E conseguir, né? Ele chegou, né? Então tá acrescentando ou está diminuindo a vogal dentro de um texto. Bom, algumas questões também é interpretação, tá? Outra questão que vai cair, a professora Georgette vai dar uma frase, por exemplo, assim, olha: ela estudará, tá, algumas horas para a prova. Aí o verbo estudará está em negrito. Aí você vai dizer, tá, em que tempo está esse verbo. Estudará é futuro, futuro do presente, futuro do pretérito, tá? Você vai ler o verbo, a frase, e vai assinalar em que modo, em que tempo. O modo no indicativo, só estudamos o modo indicativo. Mas se está na primeira, na segunda ou na terceira pessoa do singular, ou na primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Outra coisa também que vai cair, tá? O que vai cair novamente, tá? Vai cair o tirinha e você vai responder de acordo com a tirinha. Depois tem um poema, você vai ler o poema e você também vai assinalar, tá? De acordo com o poema. Bom, terminamos português, entramos em matemática. Matemática, possibilidade. Se eu tenho 5 blusas, 2 saias e 3 calças, quais são as combinações que eu posso fazer? Então, o mais fácil, né, que a Georgette ensinou, começa a multiplicar, tá? As peças, multiplica a blusa pela saia e pela calça, que você vai achar as combinações, tá bom? Se eu tenho 3 blusas,
2 saias e 4 calças, quantas combinações eu posso fazer? Vou multiplicar. Bom, outra coisa também, se eu tenho, por exemplo, né, na minha casa eu gasto cerca de 24.300 litros de água, tá? Em média, tá? Eu quero saber quantas em 15 dias. E um dia, quanto que eu gasto de água? Então eu vou fazer o quê? Vou pegar aquele total e vou dividir pela quantidade de dias, tá bom? Outra coisa também, nós vamos falar sobre a malha quadriculada, figuras idênticas, isso aí é beleza, né? Outra coisa, nós vamos, olha, também caiu no livro isso aqui, tá? Se eu comprei 2 metros de seda, 2,5 metros de algodão, 2,75 metros de flanela, quanto que eu comprei ao todo? Beleza, né? Só fazer o quê? Uma adição. O que é perímetro? Perímetro é a medida dos lados. Bom, se eu tenho esse livro e ele mede 3 centímetros, tá? De largura, né? E 7 centímetros de comprimento, um exemplo. Eu vou o quê? Somar, né? Esse com esse e depois esse com esse. Eu vou somar as 4 medidas para achar quem? O perímetro. A área é só fazer o quê? A multiplicação, tá? Lembrando que a área sempre é metros quadrados. Então vamos lá. Em matemática, o que vai cair? Combinações, tá? Combinações. Vai cair probleminha envolvendo divisão, tá? Vai cair probleminhas envolvendo adição. Vai cair área e perímetros, tá? Outra coisa também que vai cair, hora, tá? Hora. Se eu entrei na sala de aula 1h35 e saí, tá? Às 3 horas, né? Às 15 horas, quanto tempo eu fiquei na sala de aula? Questão mais ou menos assim, tá? E outra também, beleza? Gráficos, né? Nós já aprendemos tudo sobre gráficos, ler e interpretar o que é gráficos, tá bom? Então, área, perímetro, adição, divisão, tá? Área, perímetro, combinações, tá bom? Bom, vamos lá para história. História, nós vamos estudar, tá? Quero que vocês estudem qual era a forma, tá? De escrita dos sumérios. Era a forma, o quê? Cuneiforme, tá? Dos sumérios. Vocês vão estudar a aula de ontem que eu falei, tá? Sobre o aparelho, tá? Para medir, né? O tempo. Era usado como relógio que tinha como no seu recipiente a areia, a ampulheta, tá? Também vamos estudar, estudem quais são as formas, tá? As funções da escrita. Para que serve a escrita, tá? Sobre as durações do tempo, tá? Como é que era a duração do tempo? Era caracterizada por quê? Breve, curta, longa, tá? Nas Américas, a marcação do tempo estava ligado ao quê? Tá? A aula de história. E outra questão, acabou, tá? Acabou. História você só vai estudar o tempo, né? Os relógios, os tipos de relógio, a duração breve, tá? Curta, breve, rápidas, essa duração. Geografia. Vamos lá para a geografia. Vamos falar da agricultura brasileira, tá? Sobre a agricultura, as vantagens e as desvantagens da tecnologia dentro da agricultura. Quem são as fontes renováveis de energia, tá? É aquelas que se renovam por si próprio. E as fontes não renováveis são aquelas que com o tempo ela pode se acabar,
tá? As pessoas, né, com a industrialização, o que aconteceu com a sociedade? Quais foram os efeitos? As pessoas começaram a sair do campo, né, e vir para a cidade. Por quê? Porque com a industrialização, a mão de obra humana ficou o quê? Pouca. Então, eles precisaram sair do campo e ir para a cidade. Ciências. Ciências. Vamos ter uma tabela e você vai ver quais são os alimentos que são ricos em carboidratos, ricos em proteínas, ricos em vitaminas. Vai ter a tabela e vai ter a quantidade, tá? E você só vai observar. O que significa alimentar-se bem? O que é alimentar bem, tá? Qual é o órgão responsável pela nossa respiração, tá? O músculo. Lembrando que os pulmões, tá? Eles são os principais, mas quem é o responsável? É o diafragma, tá? Tá lá no livro, tá? Bom, estudem também o sistema urinário. Nós temos o que? O sistema urinário, tá? Nós temos a bexiga, nós temos 2 rins, tá? Nós temos a uretra, nós temos o uréter. Então, dê uma olhadinha nesse esquema, só do esquema do sistema urinário, tá? E sabemos que o sistema digestório é aquele que é responsável pela nossa digestão. Então, estude apenas, né? Dá uma olhadinha no esquema do sistema urinário, né? A tabela dos alimentos vocês não precisam estudar porque o próprio simulado vai produzir uma tabela, tá bom? Sabemos que o diafragma, ele é responsável pela nossa respiração, é nos pulmões que acontece a troca dos gases, mas o diafragma, ele é o responsável pela nossa respiração, né? Quando o médico manda inspira, né? Aí, inspira, expira. Quem faz isso é o diafragma, ok? Espero ter sanado todas as dúvidas de vocês. São esses os conteúdos do simulado, ok? Um beijo no coração de vocês e vamos para a nossa aula.